eu esqueço. Vamos ver se o Eduardo vai conseguir entrar. Pedi um minutinho para entrar. Ele já vai entrar, daí depois a gente começa. Mas já está gravando. Depois as gurias cortam essa partezinha inicial que eu tô falando. E como é que tá? Tá quentinho aí hoje, né? Pela tua roupa, tá uma manguinha de fora, né? Não tá fazendo frio, não. Ai, que maravilha. Bem tranquilo aqui. Ah, o frio é bom, mas às vezes o dia. O nosso é só gostoso. É. Uma vez eu tive aí, uns anos atrás, e daí eu acho que fez 18 graus um dia, o pessoal tava apavorado e eu feliz da vida, né? 18 graus para nós é verão quase. É ar-condicionado, né? A gente coloca no 18. O doutor Eduardo tá com a gente já, eu acho. Olá, Boa noite. Boa noite, Eduardo. Podemos. Já está gravando, Eduardo. Se quiser começar, Podemos? podemos. Então tá. Boa noite, Schuster, meu colega, meu amigo, meu parceiro de caminhada. Doutora Érica, obrigado por aceitar o convite. De Minas Gerais, né? Confere. Isso, de Minas Gerais. Maravilha. Gelson, meu amigo, Manu, boa noite a todas, boa noite a todos. E desculpem a demora, eu estou em deslocamento para uma atividade, mas fiz questão de vir na abertura. Primeiro, para agradecer a vinda da doutora Érica. Nós sabemos que a fisioterapia ela está em transformação, essa é a palavra. Ela está em transformação na forma com que conduzimos a expressão funcionalidade. Então, de origem, entendíamos muito trabalhar a funcionalidade basicamente ali com músculo esquelética, com terapia manual, eletroterapia, e hoje nós já vemos novas alternativas. A discussão de procedimentos invasivos, injetáveis, ela tem sido constante. Nós estamos muito, muito, muito longe de um consenso de entendimento, seja dentro de casa, entre colegas, entre associações, quanto mais, então, fora de casa, com outros conselhos e outros órgãos, em especial o Judiciário, Ministério Público e outros conselhos. A doutora Érica deve saber que aqui o Rio Grande do Sul é o berço das ações judiciais. Aqui no Rio Grande do Sul, em especial o Conselho de Medicina, ele é bastante ele é bastante determinado ao que eles entendem de uma proteção de prerrogativa médica. Então, tudo no entendimento deles envolve a lei do ato médico. E, consequentemente, eu acho que nós entramos no CREFITO 5 enquanto gestão no melhor momento para isso, porque se tivéssemos aqui no Sul uma gestão muito conservadora, sem dúvidas, aí em Minas Gerais a gente já estaria pagando o pato, porque vira jurisprudência, né? Então, uma das coisas que eu acho que é fundamental é discutir. O Conecta é uma discussão, ele é um evento que acontece a cada 15 dias, mas dentro do mês é um para fisioterapia e um para terapia ocupacional. Esse é o nosso segundo encontro. Espero que possamos ter aí uma discussão produtiva, profícua e que literalmente possamos discutir. E a discussão, ela é uma construção. Até porque muitas das coisas que vêm daqui, o Schuster faz um relatório ao final, algumas nós temos levado ao COFITO, algumas nós temos levado ao nosso jurídico, algumas nós temos trazido reflexões daqui para as ações que já existem. Aqui eu vi na imagem do Gelson ali, acho que ele é da acupuntura também, né, Gelson? Se eu não estou enganado. Sim, da acupuntura, aí mesmo. Da acupuntura, né? Ontem mesmo eu estava numa discussão sobre isso, porque nós tínhamos, olha como a coisa mudou, né? A resolução era um acórdão do COFITO, o 641 do Dry Needling, que é de 2016, ele caiu na justiça em 2017. Então, vem 6 anos, olha o que mudou de lá para cá. Até o ano passado, nós não tínhamos autorização tecnicamente nem para acupuntura, porque ela foi perdida num processo aqui no Rio Grande do Sul,
que envolvia a acupuntura, a avaliação, o prognóstico, a acupuntura, a fisioterapia do trabalho e a terapia ocupacional no trabalho, tudo no mesmo processo. Então, a gente precisou ir lá no STF, em última instância, e já foi, né, nesse último período nosso, a ser recuperado esse direito. Então, vejam que a coisa, nós estamos vivendo a história. Lá na frente, daqui 10 anos, quem está aqui vai poder dizer que participou desse momento nebuloso do pode e não pode, do não saber se tem que ter medo, da vigilância sanitária, de conselhos externos ou do nosso próprio conselho em alguns estados. Então, a gente está vivendo uma guerra diferente, uma guerra onde a caneta é a arma. Então, agradecer vocês participarem disso. Reforçar que o CREFITO 5 ele é um parceiro do seu profissional. E a gente separa muito bem aqui, pelo menos no nosso entendimento. Uma coisa é a regulamentação, é o que o profissional pode. E outra é a questão ética, porque um profissional pode incorrer numa questão ética. Este tem que ser avaliado o cenário e eventualmente julgado uma eventual infração. Mas a atividade de trabalhar diversas formas de funcionalidade de sistemas, órgãos, ela tem que ser uma prerrogativa do nosso profissional. E então hoje é um dia também, eu acho que muito para demarcar essa posição. Aqui no Sul, doutora Érica, até associações tem algumas que entendem que fisioterapeuta não atua com recursos injetáveis. E quando o CREFITO 5 traz esse encontro, ele bota lá na sua rede social essa bandeira e diz, não, essa bandeira é nossa. Nós estamos discutindo isso. Então ele também é um posicionamento interno e por isso que ele é tão valioso para nós. Mas, bom, não vou atrapalhar a fala da doutora Érica, vim mesmo agradecer e a todas e todos que estão presentes e já me despedir. Eu queria talvez seja o encontro que eu queria mais estar presente, mas eu tenho um compromisso aqui também profissional. Estou no carro, vou ter que descer e começar ele. Muito obrigado, doutora Érica. Deixa eu só agradecer, né, pelo convite, né, a indicação aí da doutora Fabiana, que é minha amiga pessoal aí, nossa colega querida. Obrigado, doutor Santa Eduardo. Maria. E nós vamos falar, sabe, doutor, eu sou professora aí dos cursos de injetáveis, e uma coisa que eu falo muito para o nosso colega e que a gente vai conversar aqui hoje, né, que o maior intuito nosso é exatamente fazer com que o colega entenda todas as diretrizes, entender e atuar corretamente, para que se porventura, né, a gente vier a sofrer igual você sofre aí no Rio Grande do Sul, o colega está super bem orientado quanto às condutas dele, né? Então, a gente vai chover um pouquinho no molhado aqui, sabe, com algumas coisas, mas porque a gente sabe que às vezes o colega está tão ocupado que ele não fica um pouquinho de tempo ali guardando para poder ler uma lei, né, entender um pouco sobre CREFITO, COFITO, e aí a gente vai conversar aí hoje, então, para esclarecer um pouquinho, viu? Muito obrigada, uma honra estar aqui Maravilha. com você. Caso a gente possa, e essa é a única coisa que talvez no nosso, que nós nunca conversamos, né, doutora Érica? Essa está sendo a nossa apresentação. A FAB representa a Câmara Técnica da Dermato com a associação, a Brafdef, inclusive vai ter apoio nosso para ir para Minas Gerais, o congresso. Isso. E dela, da Luana, e tinha mais uma profissional desse evento, eu não lembro. Bom, não vem ao caso agora. Mas aqui te atualizar também uma demanda, assim. Há, inclusive, um pedido nosso para o COFITO. Eu não misturo os assuntos privado e público, então, mas eu também trabalho com educação e, embora eu siga toda a regulamentação do COFITO, há até um pedido nosso para que o COFITO reveja, aí é um entendimento nosso de que não caberia ao COFITO o apostilamento, porque, por exemplo, embora eu tenha, o apostilamento sim, mas não apostilar dentro do livro, da carteira que a pessoa fez o curso, conforme os critérios, mas não credenciar escolas. De novo, embora eu siga todo o regramento, acredito que hoje ele é muito difícil até de fiscalizar e tem vários equívocos. Por exemplo, tem pessoas que usam o logo do COFITO, um brasão público não pode ser usado nunca. E às vezes aqui no Sul a gente tem que mandar ofício para colegas. Olha, você tem um curso apostilado é uma coisa, usar o brasão do conselho é outra. No Sul eles têm que tirar, então gera um dissabor. Outro, tem pessoas que têm autorização numa cidade e dão o curso na outra. As até em outro estado. E o apostilamento, ele tem regramento para o profissional, professor, e tem para a estrutura física. Então, se eu apostilo um curso, digamos, em BH, ele não serve para Montes Claros,
porque lá a estrutura física talvez seja outra. Então, veja como isso é complexo. Então, só para atualizar já para quem vai assistir, aqui no Sul, embora seja recomendado, nós não estamos punindo profissionais que utilizem de recursos com cursos não apostilados. De novo, mesmo que eu, Eduardo, no mundo que eu trabalho, a gente apostile. Ainda assim, nós não fazemos. E eu acho que é importante falar, porque eu sei que tem estados, e aí varia, cada estado interpreta de um jeito, que estão até notificando. Por exemplo, eu fiz um pós em dermato, se fosse o caso, aprendi toxina no meu pós em dermato, que não deu as 50 horas para dermato e nem as 70 horas para neuro, e tem regionais entendendo que isso é um motivo de uma notificação por algum exercício ou prática irregular. O nosso entendimento é que, se houver a infração, ele tem que ser denunciado por uma infração técnica, mas não pelo apostilamento. Eu só estou antecipando porque eu não sei se e pode ser diferente do seu entendimento, mas já estou compartilhando uma rotina de fiscalização nossa. Na verdade, doutor, eu não vou tocar nesses assuntos pormenores, que bom. é um comentário que eu vou fazer, né? Exatamente para não criar essa polêmica, eu vou dizer ao profissional exatamente que ele tem que buscar o próprio conselho regional dele para ter esses entendimentos, tá? Para que a gente não tenha esses conflitos mesmo. Eu super entendo o que você está falando, mas quando eu trago isso, eu quero dizer assim, de coração, tem colega que ainda não sabe a diferença, né, do que é uma visita do CREFITO, do que é uma visita da vigilância. Então, é sobre isso que eu vou conversar, mas essas questões que eu sei que geram polêmicas e que são realmente de cada regional, o senhor pode ficar tranquilo que isso aí a gente não vai conversar especificamente, tá? É uma pena eu não poder ficar, porque eu acho que isso nos aprofunda tanto, né? Aqui com a vigilância em Porto Alegre, sabe que eles queriam que fosse especialista para trabalhar com técnicas da dermato. Aí nós fizemos reuniões, oficiamos, faz um mês que eles mudaram agora a documentação, agora só precisa seguir regramento do conselho, porque a vigilância tem cidades que interferem muito, né? Eles têm influência do secretário municipal, muitas vezes médico. É uma questão que, quando a gente vai falar a nível nacional, igual a gente está falando aqui, apesar de ser o seu CREFITO, né, regional, a gente está falando a nível nacional, são essas questões que eu, inclusive, vou comentar. A nível de vigilância, o colega tem que buscar a vigilância da sua cidade, da sua região, para ter exatamente o entendimento do que é cobrado ali. Agora, claro que tem coisas, né, assuntos que são a nível nacional, e é só sobre eles que eu vou falar, tá bom? Tá bom. Desejo uma ótima reunião para vocês. Obrigada. E fico à tua disposição também no que precisar, doutora Érica. Muito obrigada, viu? Abraço. Outro. Vamos começar então, doutor Rodrigo. Sim, então boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou, além de agradecer a doutora Érica, né, nossa grande amiga e parceira, vou apresentar ela brevemente. Então, ela é mestranda em Educação pela UDE de Montevidéu, especialista em fisioterapia dermatofuncional pela Brafidef-Cofito, fisioterapeuta forense com capacitação em termografia pela BFF, coordenadora e professora de pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional, instrutora em treinamento de lasers médicos de alta potência, professora em cursos livres de pós-graduação em injetáveis, chancelados pelo COFITO, em harmonização dermatofuncional facial e corporal, toxina botulínica, intradermoterapia, terapia regenerativa, injetável, bioestimuladores de colágeno, preenchedores absorvíveis e fios PDO. Então, esta, de uma forma rápida e breve, a doutora Érica, né, que vai falar conosco hoje à noite. Muito obrigado, fico muito faceiro em poder estar aqui contigo. Sou teu fã, sabe disso já há um tempo, né? E muito bom poder trazer você para falar um pouco para os nossos colegas, tá bom? Agora, estamos contigo e pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas, vocês podem colocar no chat, porque a doutora Érica não vai ver. Mas daí eu entro em contato com ela e passo a pergunta, senão a gente faz no final, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. É um prazer eu estar aqui com vocês. Vamos começar aí, que a gente já está um pouquinho atrasado também, né? Vamos lá. Então, o que a gente vai conversar hoje? Então, pelo fato de eu ser professora aí de curso de injetáveis, eu vejo muitas dúvidas de vocês com relação a esse tema, né? Que é manejo de complicação, envolvimento jurídico. Então, como eu falei agora com o doutor Eduardo, nós não vamos entrar em questões específicas sobre legislação, nós vamos comentar, e aí vocês podem se aprofundar mais, né, nos órgãos responsáveis da sua região, tá bom?
Então, a gente vai começar com assuntos básicos mesmos, que muitos de vocês já devem saber, mas eu vou só relembrar, tá bom? Que é o quê, gente? Primeiro que o doutor já me apresentou, então eu vou passar. Qual é o panorama da judicialização? Então, nós escutamos aqui do doutor Eduardo, né, que principalmente a região do Rio Grande do Sul aí tem sofrido, né, várias sanções com relação ao Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, mas como tudo está começando e a gente está começando aí desbravando esse universo, a gente sabe que tudo isso vai acontecer mesmo, e a melhor maneira da gente se posicionar é estando informado realmente sobre as questões que a gente vai conversar aqui hoje. Então, assim, muitos de vocês me perguntam por que eu trouxe isso. Porque muitas vezes o colega fala assim para mim, professora, qual que é a diferença de o CREFITO fiscalizar, eu receber uma visita de um CREFITO? Qual que é a diferença de eu receber uma visita de uma vigilância sanitária, né? Quem determina o quê? O que eles vão procurar, o que eles querem saber ao meu respeito? Então, é lembrar que o COFITO, né, através dos seus órgãos regionais, que são os CREFITOs, fazem a fiscalização. E aí vocês vão precisar entender de acordo com a regional de vocês, mas para que o nosso órgão maior serve? Então, ele traz as normatizações, que a gente vai falar um pouco delas, faz a fiscalização da atuação profissional do colega fisioterapeuta. Então, o CREFITO quer saber se você está inscrito da maneira correta ali no seu conselho, ele quer saber do curso de capacitação que você realizou para estar fazendo determinada técnica injetável, já que é disso que nós estamos falando hoje, né? Se houver qualquer questão relacionada à sua conduta, os CREFITOs e o COFITO unidos vão fazer esse julgamento aí, sendo ético, né? Sendo relacionado às penalidades aí da profissão, tá? E ele também é o órgão que nos representa. Então, por exemplo, como o doutor Eduardo disse, quando qualquer outro conselho que não seja da fisioterapia vem contra nós, também é ele que está ali para nos representar, né, e estar ali à nossa defesa, vamos dizer assim, dos fisioterapeutas, tá? Sobre normativas, que também é uma outra questão que todo mundo, né, assim, apesar de hoje a gente já ter muitas coisas publicadas, quando que a gente começou, então, quando que o fisioterapeuta no mundo já começou a injetar? Então, a gente sabe que o berço de tudo isso aconteceu, então, lá na Inglaterra, né, no Serviço Nacional de Saúde britânico. Isso já acontece desde 1995. Então, esse serviço é como um espelho para nós aqui no Brasil, tá? Mas desde 2012, né, e 2018 aí que nós já temos acórdãos dos injetáveis, que é a carboxterapia, que é um injetável de fase gasosa, é a ozonioterapia, que também é para o fisioterapeuta um injetável de fase gasosa, e a gente tem essa legislação de 2018, e as legislações mais atuais, que são os novos acórdãos aí mais recentes, que são da toxina botulínica, da intradermoterapia, mesoterapia, da hidrolipoclasia ultrassônica, e por último, né, a gente recebeu aí a prescrição e a aplicação dos agregados leucoplaquetários autólogos. E aí, a outra pergunta, então, que se faz é, e a vigilância sanitária, né? Se eu receber a visita da vigilância sanitária, o que eu devo esperar dessa visita? Então, a vigilância sanitária, ela fiscaliza, né, a regularidade do ambiente, os equipamentos utilizados. Então, a regularidade, gente, do ambiente, isso é próprio de cada região. Então, você, se é do Rio Grande do Sul, tem que buscar na vigilância sanitária daí. Eu sou de Minas Gerais, eu tenho que buscar na vigilância sanitária daqui. Porém, algumas coisas são universais, vamos dizer assim. Quais são essas? Os equipamentos em que nós utilizamos como fisioterapeutas, eles precisam estar regulamentados pela Anvisa. Os produtos, os insumos, todos precisam ser autorizados pela Anvisa. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o que judicializa o fisioterapeuta, e é uma coisa que a gente vê toda hora nas redes sociais, são esses insumos que estão vindo de outros países,
que não tem regulamentação e que, por isso, nós não devemos utilizar. E nós vamos entender que, se a gente utiliza e acontece qualquer intercorrência com o paciente, o que pode acontecer conosco, tá? O armazenamento e descarte de materiais. Então, nós trabalhamos com pérfuro cortantes. É essencial, né, que você faça o descarte, que você contrate uma empresa e faça o descarte deste material da maneira correta, conforme exigência da vigilância sanitária. Para que haja um funcionamento, precisa de haver um responsável técnico, e a vigilância também, ela vai observar essas questões com relação à prescrição de medicamentos. Então, nós somos profissionais de primeiro contato, nós somos prescritores de medicamento. Então, até trouxe uma ampolinha aqui para mostrar para vocês. Por quê? Porque quando a gente solicita de um laboratório uma medicação, a gente faz uma receita onde a gente solicita isso aqui para o nosso paciente, né? Isso aqui é uma mescla de intradermoterapia, e aqui logo no início vem o meu nome com o meu crefito, porque eu sou a prescritora deste medicamento. Então, quando a vigilância chegar no seu consultório, ela quer saber toda medicação que tiver, insumos no seu consultório, quem foi que prescreveu, né? E normalmente vai estar o quê? O nosso nome, o nosso crefito, naquela prescrição que a gente fez lá na receita, que a gente mandou para o laboratório e que a gente recebeu, então, essa medicação, tá certo? E aí, gente, é uma coisa que todo mundo sabe, né? Mas é uma pergunta. Você sabia que qualquer profissional da saúde, ele pode ser responsabilizado pelo seu erro profissional, né? Seja ele qual for, e isso inclui a gente que é fisioterapeuta? Então, a gente tem responsabilidades sobre o Código Civil, sobre o Código de Defesa do Consumidor, sobre o Código de Ética Profissional, sobre o Código Penal. E nós vamos conversar sobre todos eles aqui. O que é um erro fisioterapêutico, então? Um erro fisioterapêutico é quando eu causo um dano ao meu cliente ou ao meu paciente. Ele pode acontecer por ação, por omissão, pode ter intenção ou não de acontecer, tá? E isso acontece quando? Em três possibilidades, às vezes desconectadas ou às vezes combinadas aí. Então, existe a imperícia, que é quando eu faço mal ao invés de fazer o bem. A imprudência, quando eu não devo fazer tal coisa e faço, e por isso causo mal ao meu paciente. E a negligência, que é quando eu deveria fazer algo em favor do meu paciente, eu não faço, e isso causa um mal, então, ao meu paciente. Essas três coisas, elas podem acontecer de diferentes formas. Elas podem acontecer em forma de culpa, que é quando eu não tenho intenção de provocar aquilo no meu paciente, mas porque eu violei um dever de cuidado, eu não tive atenção, eu não tive preparo técnico para realizar aquela conduta, e aí eu incorri na negligência, imprudência e imperícia. O dolo é quando eu faço com a intenção. Eu sei que eu não posso fazer, mas eu faço. E aí, então, é quando o profissional está consciente do risco que ele está correndo e assim ele faz. O que o Código Civil fala para a gente, então? Ele diz que alguém, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, e que violar o direito ou causar o dano a outra pessoa, ele comete um ato ilícito. E que este ato de causar um dano em alguém, ele precisa ser reparado. Então, aquele que causou o dano precisa reparar ao paciente o dano que foi causado, tá? E no caso de lesão, ofensa à saúde, o ofensor precisa indenizar o ofendido das despesas dos tratamentos, dos lucros cessantes até o fim da convalescência, além de algum outro prejuízo que o ofendido pode haver sofrido. Então, diz isso o Código Civil a respeito do nosso erro quando nós, fisioterapeutas, causamos no nosso paciente. Só que muitas vezes a gente também entra aí no Código de Defesa do Consumidor, porque nós vendemos serviços, e aí a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco, né, sobre a rede social, sobre o que a gente está vendendo, sobre vender para o nosso consumidor algo que nós estamos prometendo como resultado. E aí, quando você entra num dano, então, quando você existe a culpa
e o consumidor entende que essa prestação de serviço que você ofereceu foi insuficiente ou inadequada, ou produziu algum risco, você também responde aí pelo Código de Defesa do Consumidor. Além disso, nós temos a posição do Código Penal, né, que a má conduta do fisioterapeuta também pode chegar na esfera penal, tá? E ela pode ser caracterizada como crime e o profissional vai arcar, então, com essa pena. E aí ela varia desde multa até a privação da liberdade do colega fisioterapeuta. E a gente vai trazer vários exemplos daqui a pouco para elucidar melhor para vocês. Além disso, nós temos o nosso Conselho Federal de Fisioterapia, né, que diz que se o profissional infringir, então, esse código, ele vai precisar se sujeitar às penas disciplinares previstas na legislação em vigor. É responsabilidade do fisioterapeuta por erro cometido em sua atuação, não é diminuída mesmo quando cometido o erro na coletividade de uma instituição ou de uma equipe, tá? E aí vai ser apurada a culpabilidade. Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós não temos um consultório próprio, trabalhamos em clínicas de outras pessoas, ou muitas vezes somos RT, responsáveis técnicos por uma clínica. E aí, o nosso conselho diz que a gente é responsável, mesmo que a gente esteja atuando em um erro na coletividade ou na instituição que a gente estiver trabalhando. Então, muita atenção aí com relação a essas questões que são muito importantes, tá? E aí, falando diretamente sobre as causas de judicialização nas terapias injetáveis. O que a gente mais observa quando vai judicializar o colega? A falta do termo de consentimento livre, esclarecido, detalhado e assinado, um prontuário clínico incompleto ou inexistente, uma intercorrência mal manejada, uso de substâncias sem registro na Anvisa, uma publicidade enganosa ou com promessas de resultado, uma atuação fora da competência profissional legal, uma ausência de formação ou certificação adequada e condutas que ferem o nosso código de ética. Então, quando cada uma dessas acontece, a gente vai conversar agora, né? Ausência ou falha no termo de consentimento. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito importante, tá? É uma responsabilidade nossa e a gente sabe que o prontuário é um documento. Junto a esse prontuário, precisa estar anexado um termo de consentimento livre e esclarecido ao paciente. O que tem nesse termo? Esse termo diz o que você está fazendo no paciente. Esse termo diz que se porventura tiver alguma intercorrência, tem que estar escrito nesse termo de consentimento. O paciente ele precisa saber que determinadas coisas podem acontecer se ele fizer aquele procedimento. Normalmente, esses termos de consentimento são folhas grandes, né, em que o paciente normalmente assina o nome e assina embaixo e não lê. O que eu, Érica, faço na minha prática clínica? Gente, eu pego lá o termo de consentimento, tá? Que é enorme, e aí eu chego, meu paciente acabou de assinar, eu chego para o paciente e falo assim, olha, você observou que aqui está dizendo isso, 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 isso. Rapidamente, eu não releio tudo, mas eu repasso esse termo de consentimento com o paciente, né? Vamos dizer que eu estou fazendo uma toxina botulínica no paciente. Então, eu falo, você observou que pode haver alguma intercorrência, alguma pitose de pálpebra, né? Algum sorrisinho torto? Então, eu converso na linguagem do paciente. É claro que nenhum de nós quer que isso aconteça, e para isso a gente se atualiza, e para isso a gente tem a nossa prática clínica tão bem definida. Mas é direito do paciente entender o que ele está assinando, o que pode acontecer com ele. E isso é causa de judicialização. Sabe o que mais judicializa, gente? Não é o erro nosso, não é a intercorrência, é a falta de comunicação do profissional com o paciente. Quando você determina um tempo para que você faça uma anamnese bem detalhada, explique muito bem ao paciente, você já está correndo muito menos risco de ser judicializado.
tá? Então, trouxe uns exemplos reais para você. Então, é responsabilidade civil por ausência de consentimento informado válido. Então, você está violando a autonomia do paciente. Se você faz um tratamento e ele não assina um termo de consentimento, tá? Um exemplo do que aconteceu: a paciente foi submetida à aplicação de ácido hialurônico na região labial, apresentou edema, infecção, que são coisas que podem acontecer num preenchimento labial, mas a paciente alegou que ela não foi informada dos riscos, a clínica não apresentou um termo de consentimento. Então, o que o juiz entende? Que é obrigação informar ao paciente, condenou o profissional, então, a indenização, danos morais e danos materiais. Por quê? Porque o que aconteceu com ela é passível de acontecer como intercorrência, mas o colega não tinha um termo de consentimento livre, esclarecido, assinado pelo paciente, e não conversou com o paciente sobre o que poderia acontecer, tá? Então, essa é a primeira que nós vamos falar agora. Outra coisa muito importante, pessoal, hoje a gente vive na era das redes sociais, né? Então, todo mundo quer postar um antes e depois, todo mundo quer postar um paciente contando que achou o lábio maravilhoso, ou até o pessoal que não trabalha na área da dermato, trabalha com outras áreas da fisioterapia, né? E aí eu quero dizer para vocês que existe uma lei, né, geral de proteção de dados, onde esse paciente ele também precisa assinar um termo para o colega fisioterapeuta, dizendo que ele autoriza o uso da imagem e mais o uso da voz, tá, gente? Tem gente que não coloca isso no termo e pode ser judicializado se colocar o paciente falando lá na rede social e o paciente não tiver autorizado, só tiver autorizado a imagem, não tiver autorizado a voz. Então, junto lá com o meu prontuário, eu tenho um termo onde o paciente assina, em que ele me permite que eu use a imagem dele lá na minha rede social, ou eu normalmente não uso em rede social, eu uso nas minhas palestras, e aí ele assinou lá e permitiu, tá? Porque senão você também corre o risco de ser judicializado por conta disso, tá bom? Outra coisa muito importante, né? Execução do procedimento por profissional não habilitado. Então, o que a gente tem hoje de legislação para o fisioterapeuta nos injetáveis? Né? A legislação, ela preconiza que o colega seja especialista, mas ela não exige. Mas o que ela exige? Que o colega tenha um curso de capacitação e exige a quantidade de horas para que o colega fisioterapeuta, então, esteja aí podendo executar o procedimento injetável da maneira correta. Então, isso também é causa de judicialização, se você não tiver. E aí, lembrando o que o doutor Eduardo falou, né, que de acordo com o CREFITO que você, da sua região, que ele vai fazer, então, essa fiscalização dessa forma. Procurem se informar no CREFITO de vocês, tá? Intercorrência mal manejada. Então, aconteceu um problema, eu tive um problema com o meu paciente, ele sofreu uma intercorrência, tá? Ou por erro técnico, ou falha na asepsia, imperícia ou imprudência, que nós acabamos de ver. Neste momento, eu abro umas aspas aqui, né? Eu, como professora, o que eu sempre falo para o colega: o fisioterapeuta hoje, ele é o profissional que faz prescrição de medicamentos, porém, nós ainda não fazemos prescrição de antibiótico, né? Então, o que acontece? Como que a gente se protege disso, gente? A gente tem que ter um ambiente completamente longe de ter essa intercorrência, então, aí, de falha de asepsia, tá? Tanto no manejo, quanto na técnica lá que você estiver executando. E se isso acontecer, né, nós sofremos, então, essa sanção se essa intercorrência for mal manejada. Então, conforme eu disse, não é a intercorrência que judicializa, é a maneira que você maneja essa intercorrência. Então, você vai estar lado a lado com o paciente, você vai estar manejando, se for necessário uma intervenção multidisciplinar, você vai indicar esse paciente para outro colega, mas você vai estar ali em comunicação com o seu paciente para você não correr nenhum risco de ser judicializado. Por quê? Porque intercorrência pode acontecer. O que não pode acontecer é você manejar mal esse tipo, tá? Então, 2 exemplos que eu trouxe aqui para vocês.
Um deles, aplicação de preenchedor permanente. Hoje a gente já sabe que está proibido pela Anvisa a utilização de preenchedores permanentes, tá? Nos glúteos, então a paciente desenvolveu granuloma, necrose, e a perícia apontou que foi inadequação de técnica. Então, a profissional foi condenada, além de ter inadequação de técnica, né? Possivelmente ela pode ter manejado de maneira correta, incorreta aí. Então, essa intercorrência, tá? Há relatos de processo com complicação de nódulo, granuloma, necrose, infecção, que se você não encaminha o paciente para outro profissional e não o assiste, você corre o risco, então, de sofrer uma judicialização. Então, lembrando, não é a intercorrência que judicializa, é a maneira que você conduz a intercorrência aí com o seu paciente, que pode, porventura, te judicializar, tá? Utilizar substâncias que não são autorizadas pela Anvisa. Então, gente, eu estou no mercado e eu vou contar para vocês como funciona. Existem vários representantes, vários laboratórios de produtos, né? Então, quando você receber um contato de um laboratório para você comprar os insumos, peça as regulamentações desse laboratório. Eu faço isso, eu recebo pelo WhatsApp, falo, olha, se você não se importar, eu gostaria que você mandasse a documentação do representante aí, que vocês, né, além da nota fiscal, que é essencial, vocês pedirem, tá? Quando forem comprar qualquer insumo, a regulamentação aí desse laboratório que vocês estão comprando ou desse representante, tá? Por quê? Existe hoje muito produto falsificado. E eu costumo falar assim, gente, isso não vale só para a área dos injetáveis, né? O preço está muito barato, tem que desconfiar. Alguma coisa está errada. Nós que trabalhamos na área sabemos, né, que esses insumos não são baratos. Então, eu preciso entender se isso de fato, né, está mesmo regulamentado ou não, porque um preenchedor muito barato pode ser que ele está vindo de algum lugar que realmente não seja lícito, tá? Então, fornecedor não autorizado, a procedência que vocês não sabem. Então, muito cuidado. Por quê? Porque pode não acontecer nada de você usar esse produto. Mas se acontecer, vocês vão responder na esfera, inclusive, penal, né? Então, algum exemplo, procedimento com hidrogel, silicone industrial, né? Fazem o quê? Ações civis e penais por lesões graves ao paciente. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que acontece aí esse caminho da judicialização, para vocês terem bem delimitado na mente de vocês o que a gente precisa seguir para que não aconteça com a gente. A falta de prontuário, registro clínico, que a gente já conversou, né? Então, você viola um dever seu de guarda e prova de prestação de serviço. Uma colega foi julgada aí por uma aplicação de bioestimulador e ela não teve uma intercorrência grave, mas o tribunal entendeu que, porque não existia prontuário, ela estava arcando com os riscos. Então, muitas vezes, você é judicializado, vamos dizer assim, desnecessariamente, porque você não tem uma documentação correta que te proteja. Então, o prontuário é essencialmente necessário, tá? Resultados estéticos insatisfatórios, né? Ou desproporcionais. Então, lá no meu termo de consentimento, eu vou dizer para o paciente, né? Então, vamos falar, por exemplo, a gente aqui que é da dermato, que é da estética, olha, se de fato não ficou satisfatório, né? Você vai ter uma reavaliação comigo, a gente vai se encontrar de novo, e aí a gente vai rever. Você precisa colocar mais, ficou tudo certo. Então, a toxina, gente, às vezes fica uma sobrancelhinha mais levantada que a outra, né? Assim, mas a gente comunica isso com o nosso paciente, está tudo bem, ele vai vir para um retorno. Acontece que muitas vezes você coloca lá no seu Instagram e vende resultados estéticos ou resultados milagrosos, né? E aí o injetável hoje ele não está só para dermato funcional, ele está para músculo esquelética também, para as outras áreas da fisioterapia. Então você fez uma promessa lá de resultado e se o paciente não tiver o resultado que você prometeu, ele vai te judicializar, tá? E aí entra o Código de Defesa do Consumidor, porque eu comprei um serviço que eu não levei. Então, você vai ser judicializado por causa disso.
muito cuidado, tá? Que isso é considerado então falha na prestação de serviço, o resultado prometido não foi o entregue. Então, o paciente alegou que ficou com a boca torta após preenchimento labial, a profissional disse que era normal no pós-procedimento, e a sentença considerou que houve falha na informação e na expectativa gerada aí desse paciente. Publicidade enganosa, promessa de resultado, cuidado, porque isso também infringe o nosso código de ética profissional. Então, você também vai responder ali junto ao nosso conselho. Tá certo? E a intercorrência sem resposta ou omissão, como a gente falou, então o paciente sofreu uma cegueira após um preenchimento, né? Não foi orientado a buscar emergência, então o tribunal entendeu que houve imperícia, negligência no manejo aí dessa complicação, então, a esse paciente. Como que acontece, então, gente, ou pode acontecer a nossa judicialização? Então, existe uma linha do tempo em que a gente precisa prestar atenção em cada detalhe. Então, eu preciso fazer uma avaliação adequada, uma boa anamnese, um bom exame físico. Eu preciso descrever isso de maneira correta em prontuário. Eu preciso orientar o meu paciente contra as contraindicações, as orientações daquilo que eu estou fazendo, e assim ele assinar o termo de compromisso, tá? No pós-procedimento, eu vou ser avaliada se a minha técnica foi correta ou se eu tive um erro técnico. Se eu fiz a técnica correta, então, no plano de aplicação, se eu dominava aquilo que eu estava fazendo, se eu violei as normas sanitárias, que é o que a gente acabou de conversar aqui, o meu ambiente estava adequado para aquele injetável que eu estava aplicando no paciente. Eu sou uma profissional que estou habilitada para estar fazendo aquele procedimento que eu estou fazendo, ou aquilo está fora do meu escopo de atuação, né? Se eu for judicializado, como que isso acontece? Eu sofro uma denúncia no conselho ou na vigilância sanitária, vai ser aberto um processo civil ou criminal, conforme nós vimos agora. Se eu, de fato, causei um dano ao meu paciente, eu vou ter que indenizar o meu paciente, e isso acontece através de uma perícia, onde se tem um laudo pericial. Esse laudo ele pode acontecer por um perito ou por um colega fisioterapeuta que atue aí na fisioterapia forense. Vai acontecer uma sentença e aí o juiz vai determinar, então, essa indenização ou retratação pública, ou vai proibir o colega de atuar, tá? As consequências de tudo isso: eu vou ter um dano à minha reputação, né? Porque a gente sabe, ainda mais hoje com rede social, como as coisas acontecem. Eu vou sofrer um processo ético lá no meu conselho de classe, e aí as outras coisas vão ser de acordo com, então, o dano e a determinação aí da sentença do juiz com relação àquilo que eu tiver provocado ao meu paciente. Então, muito importante para nós é a falta de comprovação de capacitação. E aí a gente conversou lá no início, vá ao seu CREFITO e veja sobre a sua atuação o que você precisa comprovar a nível de capacitação, tá? Porque a ausência dos certificados atualizados, a carga horária insuficiente e a atuação em treinamentos rápidos, então, vão contribuir com essas decisões desfavoráveis, já que tudo isso vai ser considerado na hora da judicialização. Aqui é um conselho, né? E aqui é muito importante que vocês prestem atenção sobre esses conselhos. Por quê? Porque nós, fisioterapeutas, temos um papel claro e delimitado na aplicação das terapias injetáveis, né? Nós temos legislações e normativas, mas existe uma necessidade de aprendizado prévio antes do manejo das técnicas, né? Os cursos fazem exigência no formato de 60% presencial. Lembrar que as regulamentações, ao passo que definem as prerrogativas, também exigem a responsabilidade nossa, tanto criminal, administrativa, civil e penal, tá? Preferencialmente, busquem realizar prova de título de especialista. Então, se você é pós-graduado em qualquer área, busque fazer a prova de título para você ter a sua especialização, seu certificado de especialista junto ao nosso conselho e à associação de classe. Busquem as associações, né, porque elas são um norte para definirem critérios e normas, então é muito importante estar associado aí à sua regulamentação da área que você esteja atuando. E
associar, porque isso ajuda a orientar a prática clínica, né? Você está ali, vamos dizer assim, protegido dentro de uma associação e também, gente, manejar essas técnicas com muita responsabilidade. Dica principal de todas, fujam dos cursos 100% EAD, né? Então, nos injetáveis, é praticamente impossível você manejar da maneira correta com o curso à distância, totalmente à distância, tá? 100% EAD. Aí eu queria convidar vocês para estarem conosco aí no nosso evento de fisioterapia dermatofuncional. Ele é bianual, ele vai acontecer então este ano aqui em Belo Horizonte, que é a minha cidade. Eu sou a presidente desse congresso e terei muito prazer em receber vocês, colegas do CREFITO 5, aqui conosco. Este evento vai ser imperdível, porque nós vamos contemplar as 7 áreas da dermatofuncional. Então, não é só estética, não é só cosmetologia, todas as 7 áreas da dermato vão estar contempladas nesse congresso. Para quem está interessado em fazer a prova de título este ano, vai ser uma excelente oportunidade para revisar todo o conteúdo para fazer a prova de título, tá? Então, vocês estão convidados, está imperdível. Venham e vai ser um prazer receber vocês aqui em Belo Horizonte. Aqui é a bibliografia, de onde eu conversei tudo com vocês. E meu agradecimento aí ao doutor Rodrigo, ao CREFITO 5, à doutora Fabiana, que me convidou para estar aqui. Dizer que eu estou à disposição aí para responder as perguntas. E, porventura, se a gente não tiver tempo, tá aí meu Instagram, tá? Vocês podem ficar à vontade para me chamar lá. Doutor Rodrigo, ele me chamou aqui. Doutora Érica, muito obrigado pela excelente explanação. A gente fica muito contente. Eu não sei se o pessoal, eu procurei no chat, eu não vi nenhuma pergunta. Se alguém quer fazer alguma pergunta. Pessoal, fica à vontade, tá? Se quiserem perguntar. Só está meio quieto hoje. Pessoal, ninguém teve nenhuma dúvida, ficou super claro. Pode abrir o microfone, quem quiser perguntar à vontade. Super claro. Obrigada demais, Érica. Arrasou. Estou ansiosa para o nosso curso semana que vem, não, né? Depois de amanhã. Ah, viu que gostou? Já é minha aluna aí. Obrigada, linda. Olha só. Também estou ansioso pelo nosso curso aqui no Rio Grande do Sul. Ei, falta um mês. Daqui um mês eu estou em Porto Alegre, se Deus quiser. Deixa eu só, aproveitando então que o pessoal tá meio tímido ainda, né? Esses dias uma colega me chamou, inclusive, que ela trabalha mais com pré e pós-operatório, né? Com pós-operatório, na verdade. E ela colocou de uma situação que ela teve uma inconformidade. Tipo assim, ela e a paciente, ela assumiu um tratamento pós-operatório, mas ela e a paciente tiveram uma incompatibilidade do trabalho, assim. A paciente esperava uma coisa, o trabalho dela era outra. E daí ela acabou devolvendo, ela colocou, né, que ela devolveu o valor do tratamento e disse que não teria interesse em continuar atendendo e colocou à disposição para indicar outro colega. Em relação a isso, eu vi que tu falou da questão da gente não dar suporte, abandonar o paciente, né? Como é que tu vê isso, essa questão de a gente, nem sempre o Na paciente, verdade, muitas vezes às vezes o paciente vem com uma expectativa, principalmente na área da dermatofuncional, né? Que a gente sabe que não é o que a gente vai conseguir atingir. A gente sabe até onde a gente pode ir. Então, como é que funciona isso de tu chegar e dizer para o teu paciente, ó, eu não vou conseguir te entregar isso, então, quem sabe, já que tu está nessa expectativa, tu procurou outro profissional, óbvio, fazendo a evolução da remuneração, né, do tratamento. então, ótima pergunta. É assim, olha, de tudo que vocês escutaram aqui, começa lá no princípio, né? Em que muitas vezes os colegas que trabalham com pós-operatório não têm o hábito também de fazer termo de consentimento, né? A gente fala muito de injetáveis e tal, mas o pessoal do pós-operatório não tem muito esse hábito. Então, quem trabalha com pós-operatório também precisa ter esse termo de consentimento. Nele vai estar esclarecido como que acontece um pós-operatório, né? Que nós, fisioterapeutas, nós manejamos um pós-operatório, mas muitas vezes pode acontecer, inclusive,
pela própria cirurgia, sabe, Rodrigo? Porque eu sou fisioterapeuta forense, o que já aconteceu? O colega fisioterapeuta manejar um pós-operatório, mas, na verdade, a cirurgia que o paciente precisava voltar não era uma cirurgia reparadora, era uma outra cirurgia, porque não tirou a quantidade que precisava de pele, de gordura, enfim. E aí a colega estava como se estivesse assumindo uma culpa de algo que não era dela. Então, uma boa avaliação bem feita, como que ela se defendeu disso? Ela fez uma boa avaliação e disse que, pela quantidade de flacidez, de gordura que a paciente apresentava, realmente a fisioterapia poderia intervir num pós-operatório de outra forma que não seria manejando apenas um pós-operatório, né? E aí a gente está falando dos recursos próprios da dermatofuncional. Agora, na nossa legislação, Rodrigo, é possível você declinar de um tratamento, sim, tá bom? Não é inconstitucional para nós. Então, você vai colocar no prontuário desta paciente que você está declinando do trabalho, vai explicar lá o porquê, que a paciente foi informada no início sobre toda a sua conduta, e que mesmo assim a paciente continua insatisfeita, e que você não vai mais atender a paciente, porém, você vai estar indicando um colega para ela. Isso é um acompanhamento. Se ela vai ou se ela não vai na sua indicação, não tem problema. Mas você vai fazer outra coisa que o fisioterapeuta não tem o hábito, sabe, Rodrigo? É pegar o seu bloquinho lá e fazer. Então, você tem que pegar o seu bloquinho e encaminhar a paciente para o colega assinar, faz 2 vias, pede a paciente para assinar, que ela foi encaminhada para outro profissional, já que ela não está satisfeita com aquilo que você fez. Então, isso aí não tem problema algum para nós, desde que esteja documentado. Tá? E a questão de devolver o dinheiro, Rodrigo, não é uma questão, não é uma exigência, porque de toda forma ela executou um trabalho na paciente, entendeu? Então, isso pode ser uma coisa de acordo entre elas, de devolução de algum valor, ou lá no princípio ela pode colocar também que mesmo que não tenha um resultado estético aguardado. E as lesões testiculares, elas não podem causar atrofia da região. Acho que tem alguém com o microfone Pode causar aberto. Cauana. Pode causar transtornos afetivos, além Cauana? Érica? Oi. Então, deixa eu só finalizar aqui, que se ela quiser falar, a gente deixa ela falar, tá? Então, assim, o fisioterapeuta ele precisa ter o hábito de documentar o início, o meio e fim. Se lá no início, Rodrigo, essa colega documentou que mesmo que não haja satisfação completa, estética da paciente, que o valor de 30% não será devolvido, já que a paciente vai ter custo com transporte, com a expertise dela. Então, tudo documentado, não tem problema. Normalmente, o que acontece nos pacientes, nos colegas que atendem pós-operatório, eles não têm esse hábito, né? De ter essa documentação, de ter um prontuário que ele vai escrever ali tudo isso. Então, fica de alerta também. Nós podemos declinar, sim, de um trabalho em que o paciente não ficou satisfeito, desde que esteja tudo bem documentado junto ao paciente, tá? Tanto o valor a ser devolvido e tudo isso que a gente conversou, tá bom? Mas a gente pode sim, e a atenção que a gente dá é indicar outro colega, mesmo que essa pessoa opte por fazer ou não o tratamento com o colega. Certo? Aí, nossa colega quer falar? Não sei se a Cauana quer falar alguma coisa, enquanto ela não abre, mas importante que, independente da área, né, o quanto está bem respaldado em relação ao teu tratamento, o que tu vai fazer, te ajuda isso vale para evitar todos os tratamentos. complicações. Isso vale, na verdade, não é só injetável, né, Rodrigo? Sim. Isso aí é a conduta nossa como fisioterapeuta, que ela deveria ser sempre dessa forma, e muitas vezes a gente tem aquela mania de deixar as coisas no informal e acaba sendo judicializado por isso, porque entre o disse e não me disse, o paciente ele vai ter sempre razão, mais razão. Sim. Normalmente. Não é sempre, normalmente. Sim. A Cauana estava com o áudio aberto. Cauana, tu quer fazer uma pergunta? Enquanto isso, no chat aqui, a Erika, Ana Flávia, ela dizendo que está sempre perfeito, como sempre. A Nicole, tudo perfeito. A Erika, como sempre. Manuela, parabéns pela palestra, muito esclarecedora. Fiquei muito feliz por estar a caminho certo.
Rayane, ótima palestra. Isadora, excelente palestra. Só elogios. Obrigada, gente. Prazer, viu? Acho que o pessoal ficou sem dúvidas, então. Isso. Mais nenhum comentário, pessoal? Então, eu vou agradecer a doutora Érica, já são 8 horas, na verdade, né? Ela é, Isso. e aproveitar a mineirice aí, a cachaçinha, em Minas. Ó, hoje eu tô de chimarrão aqui, ó, viu? Já tá de chimarrão. Hoje a gente está precisando de uma cachaçinha aqui para esquentar. Tá quente, tá frio aí, né? Aqui tá tranquilo. Aqui tá friozinho, tá, tá. Então tá, Érica, eu acho que se o pessoal não tem mais dúvidas, quero te agradecer demais. Mais uma Imagina. vez, né? A gente poder contar contigo. Dizer que queria muito ir a Minas, em BH, no congresso, mas como eu tenho outras demandas, não vou conseguir ir, né? Ah, Mas a gente se encontra em algum outro evento da Brafidef aí. Agradecer a associação também que te indicou, né? A doutora Fabiana, claro. nossa parceira na Câmara Técnica do Prefeito 5. E desejar cada vez mais sucesso nessa área de trabalho, que tem muito a ser explorado e muito a ser mostrado para os nossos colegas o quanto é importante a gente estar atualizado e fazendo um trabalho bem feito, né? E a gente conta com pessoas de referência como tu sempre para ficar disseminando esse tipo de conhecimento para a gente. Então tá, estou à disposição aí, viu? De você, do Crefito 5, do doutor Eduardo. Contem comigo aí sempre, viu? Pessoal, posso convidar vocês para a gente abrir a câmera para fazer um registro? Tu consegue Ah, tirar legal. tu consegue tirar a tua apresentação para nós? Vou tirar agora. Vou tirar agora. Vamos lá, quem pode abrir a câmera para nós fazer um registro? Vamos ver se eu consigo colocar todo mundo aqui. Faz aí, depois você me Agora eu tô envia. vendo algumas carinhas aí. A Thaís, tudo bom, Thaís? Tem mais, Milton? Vamos ver, pessoal. Lindas, né? Diga-se de passagem. Com certeza, Milena. Olha aí, o pessoal tá. Vamos lá, Ana Flávia, vamos abrir a câmera. Ah, muito bem, olha aí, ó. Todo mundo sorrindo, bem bonito. Gelson, não vai abrir a câmera para nós aí? Gelson, onde está com a câmera aberta? Vamos lá, vamos fazer o registro. Vamos ver se todo mundo ficou. Todo mundo bem. Com o olhinho aberto, tudo. Pessoal, muito obrigado por todos que estiveram presentes. Tá? A gente agradece demais. Daqui a 15 dias a gente está de novo. Daqui a 15 dias a temática da TO e daqui a um mês a gente volta com mais algum assunto relacionado à fisioterapia. Tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite, Érica. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.